Mais uma vez, Deus nos escolheu, Deus nos escolheu. Não estamos aqui para fazer outra coisa, a não ser adorar o nome de Deus. Como eu costumo dizer, eu vim falar um pouquinho de Bíblia, né? Pregar eu não sei, mas falar eu sei. Tudo é para a glória de Deus. Cumprimento a todos os capazes do Senhor Jesus. Amém. Uma palavra, se assim o Espírito Santo permitir, mas que seja feita a vontade dele, procurar ser, procurar ser objetivo nas minhas palavras, mas que não venha a ser eu, mas que venha a ser o Espírito Santo de Deus, porque eu costumo dizer que eu sou só um instrumento, e a gente vai estar lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 21. E depois, para a gente entendermos, vamos estar lendo também o livro de Josué, 2 Samuel, no seu capítulo 21. O subtítulo vem dizendo que glórias a Ti, Jesus. Deus é maravilhoso. Como a nossa pastora falou, né? O inimigo ele tem tentado nos abater. Essa pressão que ela sentiu, eu tenho sentido esses dias também sobre essa igreja. Mas Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. 2 Samuel 21. Glória a A Deus. fome em Israel e a sua causa. Vamos estar lendo do 21 até o versículo 7. 2 Samuel 21, capítulo 21. Glórias a Ti, Jesus. 2 Samuel 21, capítulo 21. Versículo 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. E houve em dia de Davi uma fome de 3 anos. De ano em ano, Davi consultou ao Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Pai. Aleluia. Que essa palavra não venha ser minha, não venha ser Tua, Senhor. Aleluia. E o Senhor lhe disse: por causa de Saúl, de sua casa sanguinária, porque matou Gibeonitas. Então chamou o rei os Gibeonitas e lhes falou: ora, aos Gibeonitas, não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel não lhes tinha jurado. Porém Saúl procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E disse Deus a Davi, aos Gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que satisfação vos darei para abençoares a herança do Senhor? Versículo 4. Então os Gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saúl e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. E disse ele: que pois quere que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos dê 7 homens para que enforquemos-no ao Senhor em Gibeia de Saúl, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saúl, por causa do juramento do Senhor, e entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saúl.
Todos nós sabemos que o rei Davi, ele foi um homem não escolhido pelo homem, mas ungido e escolhido por Deus. E essa passagem, ela nos deixa bem claro que havia uma fome na terra. Mas aonde e a causa e o porquê dessa fome? No livro de Josué, no seu capítulo 9, vai nos dizer que foi um povo até Josué e os príncipes de Israel. E esse povo se disfarçou. Chegaram até Josué, até os líderes da época, com elogios, com palavras bonitas, com mentiras, porque a realidade é essa, foram mentiras. Se disfarçaram, pegaram roupas velhas, sandálias velhas, vinhos que não prestavam mais para nada, pães que não prestavam mais para nada. E o texto vai nos dizer que quando eles chegaram até a liderança, até Josué, os príncipes de Israel da época, eles falaram que era de uma terra distante. Eles tinham viajado muito tempo, durante muitos dias, e por isso a roupa, o vinho, o pão, a sandália estavam naquele estado. Mas era tudo mentira, porque eles moravam próximo. E essa mesma passagem vai nos dizer que eles aceitaram tudo que viram, tudo que ouviram. Eu dei meditando um pouquinho nessas passagens e eu fiquei me perguntando: Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? O que eu vou falar para a tua igreja? E eles não consultaram o Senhor. Se passa o tempo, se levanta rei Saul, escolhido pelo povo, não por Deus. Primeiro nós temos uma questão. Em Josué, eles não consultaram o Senhor. Depois se levanta o rei Saul, o homem que amava mais o seu trono e o seu reino do que o próprio Deus. Todos nós conhecemos a história do rei Saul. Um homem que consultava adivinhos, um homem que fazia o que não era para fazer, o que era para fazer ele não fazia, tudo porque ele amava mais o trono do que a vontade de Deus. Aí nós chegamos aqui, um homem que foi escolhido, não pelo próprio homem, mas por Deus, o rei Davi. E a Bíblia nos diz que o rei Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não um homem perfeito, mas um homem que tinha características que agradavam a Deus. Porque nós vemos em Josué 9 que eles não consultaram a Deus. Eles acreditaram no que viram e no que ouviram. Mas Deus já tinha falado com antecedência: quando vocês entrar na terra que eu os dou, não faça juramento nem aliança com aquele povo. Extermina e lança fora. Porque senão eles vão ser para você laço. Se levanta rei Saul, matam a parte desse povo. Mas Deus zela pela sua palavra. Deus zela pelo seu povo. Amém. Ainda que eu prometa alguma coisa a qualquer pessoa aqui, ou juro alguma coisa, o texto também vai nos dizer que assim que eles juraram por Deus de Israel. E o juramento, uma aliança, não se quebra. Aí nós vemos a consequência no reinado do rei Davi. Mas diferente de todos esses, eu vejo uma coisa maravilhosa. Um homem ou a mulher, ele não tem que ir pelo que ele vê, pelo que ele ouve, nem pelo que ele sente. Aleluia. O rei Davi, ele faz diferente de todos esses. Aleluia. Ele se prostra, fala: Senhor, eu sou só um rei, eu sou só um homem. Eu não tenho, Pai, capacidade
para resolver esse problema. Glória a Deus. Mas fala comigo, Senhor, que nós vermos Amém. a humildade do rei Glória a Davi. Deus. Aleluia. O homem que era cercado Oh, Espírito por Santo. guerreiros, Aleluia. um homem sábio Aleluia. na estratégia de guerra, um homem que tinha vários servos, um homem que governava, um homem que o povo amava ele, mas ele tinha uma coisa de diferente que eu vejo nesse texto. Ele tinha humildade para reconhecer que acima dele, acima da coroa dele, tem um Deus Amém. Glória a que Deus. pode todas as Aleluia. coisas. E diferente de todos os outros, ele pede direção a Deus, ele pede sabedoria a Deus e vai consultar a Deus. E eu fui ver o que significa a palavra consultar. Consultar é se aconselhar. Muitas das vezes, o ser humano ele quer se aconselhar com A, B e C e esquece de pedir a orientação de Deus para Glória resolver a seus Deus. problemas. Aleluia. Porque quando eu, obreiro Sebastião, tomo minhas atitudes, faço minhas escolhas por conta própria, alguma coisa vai dar errado. Ou pode tudo dar errado. Mas quando eu vou até Deus, Senhor, eu sou imperfeito, eu sou falho, eu sou pecador. Eu não sei por conta própria resolver esse problema. Mas me dá instrução, me dá sabedoria através do teu Santo Espírito. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Esperando o tempo dele, esperando o momento dele, ele vai nos dar instrução para como resolver aquela questão. Foi o que o rei Davi fez. Os homens foram, abraçaram a causa daqueles Jovenitas, que eram dos amorreus, sem pedir direção nenhuma. E as consequências caíram sobre o povo e o reinado do rei Davi. O nosso pastor André, a nossa pastora Patrícia, eles sabem o que eu vou falar, não é abobrinha, não é besteira. E ser líder. Muitas das vezes a gente tem que deixar de pensar na gente, para pensar naqueles que são liderados. E era uma das preocupações do rei Davi. Ele sabia que tinha um povo para alimentar. Tinha um povo para suprir a necessidade. E ele mesmo sendo um homem amado pelo povo, um homem sábio de guerra, um homem especialista na arte da guerra, ele sabia que com as armas dele, com a inteligência, com a sabedoria dele, com a força do braço dele, ele não conseguiria sair daquela situação. Então assim, é na minha e na sua vida, muitas das vezes vão aparecer problemas. Mas não podemos nos desesperar, tomar decisões inconsequentes. Precisamos nos prostrar diante do Rei dos Reis e pedir a Ele sabedoria, direção para sair dessa situação. Porque essa aliança, ela foi quebrada quando Saul matou uma parte dos Jovenitas. Mas eu entendo nessa passagem que devido a ter um juramento em nome de Deus, isso teria que ser resolvido. Porque eles não juraram em nome do Sebastião, em nome de Josué, mas sim em nome de Deus. E eu fui pesquisar um pouquinho e um juramento para o povo judeu era uma coisa muito séria. A Bíblia nos diz que a palavra sim, sim, não, não. O que passa daí é de procedência maligna. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. As nossas alianças tem que ser tudo direcionada com a vontade de Deus. As nossas decisões têm que ser tudo direcionada com a vontade de Deus. E essa fome chegou. Mas a humildade do rei Davi em consultar o Senhor para que eles saíssem dessa situação. Porque é uma responsabilidade sobre aquele que lidera. A Bíblia vai nos falar no livro de Êxodo, no seu capítulo 20,
no seu versículo 7, Aleluia. que vai dizer assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, quando eles fizeram aquele juramento, Saul sabia daquele juramento, tinha que zelar pelo aquele juramento, porque era o povo de Deus. E o povo de Deus, aquilo que Deus determina, eles têm que cumprir. Aleluia. Mas Saul se levanta e mata o povo. E como eu falei de início, consequência de erros vem. O erro não era do rei Davi, mas ele estava liderando o povo, ele estava governando o povo. Então era total responsabilidade dele investigar e saber da onde vinha essa fome. Então o que eu aprendo com essa palavra? Primeiro, alianças. Muitas das vezes o inimigo ele vai vir com palavras bonitas, palavras agradáveis aos nossos olhos, palavras agradáveis aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Porque muitas das vezes, assim como foi o povo de Josué, eles confiaram na capacidade do que ele estava vendo e ouvindo. Nós temos que confiar na capacidade de Deus. Não podemos confiar na nossa própria capacidade. Eu não posso nada com a força do meu braço. Eu não posso nada se não for instruído pela palavra de Deus. Eu não posso nada se não for direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então o juramento colocou o povo nessa situação. Uma decisão impensada, uma decisão sem o consentimento, sem a direção de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não é um homem que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Então quando eles juraram em nome de Deus, Saul quebrou, mas Deus não. E essa era a causa da fome. Mas o que eu aprendo mais com essa passagem? Para Deus operar, o pecado tem que ser retirado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Para Deus operar, todo tipo e toda espécie de pecado tem que ser retirado. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando eles não honraram o nome de Deus, zelando pelo aquilo que eles tinham jurado, o pecado ficou instalado. Aonde tem pecado, o pecado tem que ser expiado, Deus tem que ser limpo, Aleluia. tem que ser tratado, tem que ser arrancado, tem que ser aniquilado. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Rei Deus. Davi não era um homem perfeito, mas era um homem humilde. E reconhecia a sua insignificância. Muitas das vezes o ser humano está tão cheio de si, tão cheio do seu ego, vendo as coisas com os olhos, ouvindo as coisas com o ouvido, e esquece de ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. E muitas das vezes, como costumam dizer aí fora, cai do cavalo. É, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Davi consultou o Senhor. Quantas pessoas hoje já não consultam mais o Senhor para nada? Quantas pessoas faz as coisas por conta própria? O livro de Provérbios, no seu capítulo 3, versículo 5, vem dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Quantas pessoas pagando o preço e se perguntando: ah, Senhor, por quê?
Deus é poderoso para resolver qualquer problema, qualquer situação da minha e da sua vida. Eu vou usar uma fala que o nosso pastor André falou e eu guardei. O lugar mais alto que precisamos está aos pés do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Davi reconheceu que ele era rei, mas tinha um rei dos reis acima dele, o dono de toda a ciência, inteligência e sabedoria. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, vem falando sobre o rei Saul. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra, e a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão melhor do que gordura de carneiro? Pois a rebeldia como pecado de feitiçaria, e a arrogância como mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Samuel falando para o rei Saul. Nós temos algumas situações nessas passagens bem interessantes. E eu estava pensando no meu escritório onde eu trabalho. Meu escritório é 1 metro por 1 metro. É o lugar onde a gente conversa com Deus em todos os lugares, né? Mas tem, como naquele filme Quarto de Guerra, né? Quando o rapaz vai comprar a casa, não sei se vocês viram esse filme. Aí quem usava esse closet? Aí ele fala assim: eu vou comprar a casa, porque a presença de Deus estava, a essência, a glória de Deus estava ali. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso. O rei Saul, ele tinha tudo para ser um rei Aleluia. próspero. Mas como eu falei, diferente do rei Davi, ele não tinha humildade, ele não tinha as características que o rei Davi tinha. A Bíblia vai nos dizer, né, que ele estava sendo preparado e era um pastorzinho de ovelhas, e ele matou um urso, matou um leão, para que salvasse as ovelhas do seu pai. Isso representa amor. Amor. Porque assim como Deus enviou seu filho para que morresse na cruz, Davi arriscava a vida dele pelas ovelhas. E ele vendo o povo dele naquela situação de fome, eu acredito no meu coração que ele se sentiu muito entristecido. E viu-se na obrigação de fazer algo. E Deus mandou a resposta. Porque quando consultamos a Deus, independente do problema, independente da situação, seja um problema grande, pequeno, médio, não sei, a resposta é de Deus. Mas para isso precisamos descer. Como foi louvado, precisamos descer aos pés do Senhor. E reconhecer que nós não temos recurso para resolver por conta própria. O recurso vem do Senhor. Todos os recursos vêm do Senhor. Tanto os recursos físicos como espirituais vêm do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O vento está me ajudando um pouquinho, mas vamos lá. Glória a Deus. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos. E ano em ano Davi consultou o Senhor. A resposta de Deus, igreja. A resposta de Deus. Como nossa pastora Patrícia falou, não é no meu nem no seu tempo. Não nos desesperemos. Esperamos com paciência no Senhor. Confiemos na boa mão dEle, na provisão dEle sobre nossas vidas. Davi confiou no Senhor. Davi foi até o Senhor. Porque ele sabia que como homem
é limitado, mas Deus não é limitado. Deus é aquele que tem solução para qualquer tipo de problema. Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. Deus é aquele que liberta aquele que está em cativeiro, em prisões. Hoje nós estamos vendo aí, né? Guerras, rumores de guerras, muitos se desesperando, muitos tomando decisões fora da direção de Deus. Mas eu acredito que para nós que somos servos de Cristo, nós vamos buscar conselho naquele que não só tem uma boa palavra para a nossa mente, para os nossos problemas, mas também para a nossa alma, para o nosso coração e nosso espírito. Porque essa fome, ela não estava afetando só o rei Davi, ela estava afetando outras pessoas. E Davi foi até o único que podia suprir a fome dessas pessoas. E ele foi até o Senhor. Aleluia. Por causa de um juramento que foi feito. Por causa de uma decisão errada. Por causa de uma atitude que não era para ser tomada, foi tomada. Por causa de um homem que gostava mais do seu próprio trono do que obedecer à vontade de Deus. Que nessa noite, pela misericórdia de Jesus Cristo, Aleluia. não venha se desesperar em meio às tribulações que surgirem em nossas vidas. Em meio às afrontas que vão se levantar em nossas vidas. E meus problemas. Porque outrora eu tive a infelicidade de falar uma palavra quando era ali, o tempo era ali no presbítero Fernando, que ser crente é fácil, ser crente não é fácil. Ser crente não é fácil. Ser crente é reconhecer que somos totalmente limitados e dependentes de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ser crente é reconhecer que precisamos estar sempre aos pés dele, para que ele venha falar em nossos corações como devemos proceder, como devemos agir, como devemos nos portar em cima dessa terra. Aleluia, Jesus. Aqueles homens confiaram em tudo aquilo que eles tinham ouvido, que tinham visto. Mas a Bíblia nos diz que quando Samuel foi ungir Davi não estava em casa, estavam os irmãos dele dentro de casa, aí ele falou: Samuel, olha só, meu querido, você olha como um homem, vê como um homem, você olha a aparência, eu olho diferente, eu olho o coração. Aleluia, Jesus. Então, se eles tivessem analisado a situação, pedido direção a Deus, teria evitado esse problema no reinado do rei Davi. Essa fome que estava assolando o povo. Que nessa noite, Glória a Deus. Aleluia. em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Aleluia. que eu, obreiro Sebastião, que nós como igreja de Cristo Jesus, nós não venhamos olhar como um homem, nós não venhamos olhar com olhar carnal, Aleluia, Jesus. mas que nós venhamos descer aos pés do nosso Senhor Aleluia. e buscar nele sabedoria, entendimento, Glória a Deus. buscar ser Aleluia, humilde. Jesus. para reconhecer Sim, meu que Deus. nossos recursos não são nada perto do recurso que Deus tem. Aleluia. Glória a Eu acredito que se o rei Davi ele não tivesse essa atitude de humildade, Aleluia.
Eu acredito que a fome ia se estender. Aí Deus falou para ele: ô Davi, a fome é casa da casa de Saul. Essa fome é casa da casa de Saul. Nós vemos que Saul perseguiu tanto o rei Davi, né, em vida. Tarde de inveja, tarde do trono, tarde do reino. Não conseguiu matar o cara porque Deus não permitiu. Mas as consequências do erro dele ficou sobre o reinado do rei Davi. Homem depois de morto. Aí Deus fala: então o rei chamou Jobenita e lhe falou: ora, os Jobenitas não eram dos filhos de Israel, mas dos amorreus dos filhos de Israel. Não eram dos filhos de Israel. E lhes tinha jurado, porém Saul procurar feri-los no seu zelo. Os filhos de Israel e de Judá. Disse Davi aos Jobenitas: que queres que eu vos faça? Que satisfação vos darei para que abençoe a herança do Senhor? Algo precisava ser feito para que aquela situação fosse mudada. Em quem temos consultado nas horas de adversidade? Aonde temos buscado conselho? Em quem temos crido, em quem temos confiado? Só Deus é a resposta. Só Deus é a solução. Só Deus nos dá a direção. Qual o caminho que tomarmos para que nós não venhamos tomar caminhos alternativos, contrário à vontade de Deus. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonas, filho de Saul. Aí nós vamos lá para o finalzinho do verso 14, que diz: e Deus se aplacou para com a terra. O pecado foi tirado.